Saudações artísticas, é isso aí, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então vamos para essa segunda temporada com mais um episódio, contando com os nossos apoiadores, parceiros e só tem galera da pesada, viu? Bonsai Arte Viva, escola, viveiro e loja de bonsai em Jundiaí, São Paulo. Também atende online pelo site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer. PP Display Bonsai, grande artista que temos no meio do bonsai, que faz mesas de excelentíssima qualidade para você expor o seu bonsai em alto nível, viu? No fino da bola. Sérgio Onodera, grande referência e ceramista com vasos que são verdadeiramente uma escultura, meu amigo. Então, se eu fosse você, conferiria o trabalho dele. Se não conhece ainda, tá perdendo, viu? Grande ceramista com grandes vasos. E aí, tá vendo o nível dos apoiadores? Não tá fraco não, hein, meu amigo? Quem diria? Mas antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você dar aquela tesourada no like, aquela fertilizada no botão de se inscrever e monta aquela composição massa aí no botão de compartilhar nos grupos de bonsai e para mais pessoas que gostam desse nosso universo. Vamos nessa! Saudações artísticas, galera! Massa, vamos para mais um episódio, estou muito contente e lembrando mais uma vez, estamos no finalzinho da nossa segunda temporada, né? E é uma conquista cada episódio, tenho conseguido aí aos poucos fazer um registro, né? Uma entrevista com histórias, com vários bonsaístas, trazendo bonsaístas novos, bonsaístas mais antigos aí, os dinossauros também do bonsai presente aí no podcast, artistas de outras artes, mas que estão entrelaçadas ao bonsai, como ceramistas, né? E por aí vai. Então, eu fico muito feliz que a gente está conseguindo fazer isso, ainda que estamos somente na segunda temporada. E hoje, galera, o convidado é um bonsaísta aí mais novo, né? Um bonsaísta, assim como eu, aí, um bonsaísta mais novo, de uma geração mais recente, mas um cara muito gente boa. E eu estou na bancada com Humberto Nakanishi, é assim que pronuncia, meu mano? É isso mesmo. Apesar de eu não ter mais cara de japonês, minha origem, né? Meu avô veio do Japão, então o nome vem daí. Tá bom. É isso. Bom, Pequim, queria agradecer. Eu sou um ouvinte, né, do podcast já assíduo, principalmente nessa segunda temporada no Spotify, né? Então, sexta-feira já é o dia oficial do Na Bandeja. É sempre uma ida para o trabalho, uma volta para o trabalho e termino na segunda. Então, assim, estou muito contente também, honrado de poder estar aqui conversando com você. Obrigado aí pelo convite. Pô, muito massa, cara, muito massa. Bom, mesmo você não parecendo mais, não tendo os traços japoneses, né? Ainda tá no lucro. Você pensa meu nome é Pequim, mas eu não sou chinês, tem nenhum chinês na família, né? A escrita é um erro de cartório, o nome mesmo? tem... olha aí, vai vendo, hein? Né? O nome ele tem uma origem. De início eu pensava que ele tinha uma origem mais indígena, né? A tribo mais pro lado da minha mãe é Machacali, de Minas Gerais ali. E aí, cara, eu estudando, tem mais dali origem francesa, saca? Francesa e boa parte italiana. Então, o CH faz todo sentido, a pronúncia tal, né? Conta dessa origem também italiana ali, mas, cara, nada a ver, olha aí, ó. Você tá no lucro, velho. O Pequim vem do seu pai ou vem da sua mãe? Vem da minha mãe. Entendi.
Mas que bom, que daí não tem nada a ver com a origem indígena. Você até tem alguns traços, né, falando assim, que lembram, né, alguns traços indígenas, né, também. Então, poderia ser tranquilamente, né, uma origem indígena, seu nome. É porque minha mãe é filha de indígena com descendente assim de português, tipo italiano e tal, saca? Tipo, então é uma mistura. Da minha mãe já é uma mistura, saca? E aí, pô, sou aí, tô numa geração à frente aí, tem alguns traços ainda, mas cara, da minha mãe, minhas tias, minha avó, cara, não dá 1,5 m de altura se juntar duas, entendeu? Tipo, são pequenas, pele mais escura que a minha, é outra pegada, assim. Mas, cara, muito massa, muito massa. Mas e aí, cara, conta pra gente um pouco aí da sua trajetória no bonsai aí. Cara, a minha trajetória no bonsai começou por culpa da minha esposa. Ela se arrepende disso até hoje, né? Mas É nada. porque bonsai exige um pouco de dedicação e disciplina, né, Pequim? Então, às vezes a gente acaba passando do ponto aí no final de semana, né, que deveria ficar com ela, né, e tudo mais. Mas, bom, o que acontece? A minha história do bonsai começou no dia do meu casamento. Na época que nós casamos, foi em 2015, a gente só tinha um avô de cada lado. Então, os outros 3 avós do meu lado, tanto do meu quanto do dela, já eram falecidos. E a minha esposa sempre foi essa pessoa mais voltada para os rituais, para fazer as homenagens, uma pessoa bem sensível, sabe? Fui aprendendo um pouco disso com ela. E ela quis fazer uma homenagem para os nossos avós já falecidos. Do lado dela, todo mundo era muito religioso, né? Mineiro, católico ali, né? Já nasce na catequese, os mineiros, né? Então, ela fez uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com as fotos penduradas dos avós falecidos para o avô dela entrar. No meu caso, só tinha meu avô japonês, meu avô que veio do Japão quando ele era criancinha, né? E ela falou, poxa, então não adianta colocar uma imagem pro Vomar entrar, né? Tem que ser alguma coisa relacionada mais com ele. Aí ela pensou num bonsai. Aí minha mãe foi lá no Ceasa de Guaratinguetá, comprou um bonsaizinho, daqueles que a gente conhece, né? E pendurou as fotinhos e meu avô entrou com esse bonsaizinho na igreja. Aí fomos para a lua de mel, tudo mais. Quando a gente voltou lá para a casa dos meus pais, porque eu moro em São Paulo, meus pais moram no interior, né? Então fiquei um mês, né? Teve a lua de mel, aí eu fiquei mais um tempo aqui em São Paulo. Depois de uns 45, 50 dias eu voltei lá para o interior e fui pegar a plantinha para trazer de volta. Minha mãe deixou dentro de casa, adivinha o que aconteceu? Morreu, né? Ainda era um juníperozinho. Não, já era, tava amarelo a hora que eu cheguei lá. Só que mesmo assim eu ainda tentei, né? Sabia que tinha alguma coisa errada, mas vou tentar salvar. E aí comecei a pesquisar, né? Como cuidar, como que isso, como que aquilo. Caí no canal do Mac, eu acho que como a grande maioria da nossa geração aqui que começou no bonsai, né? E foi indo, foi indo e virou isso que é hoje. Aí, cara, é engraçado que o primeiro curso de bonsai que eu fiz não foi nem aqui em São Paulo. Na época, eu participava, tinha um fórum, chamava ABC do bonsai também, mas quem tinha um pessoal das antigas muito ativo lá. Um deles era o seu Hélio Novak, eu nem tenho certeza se o nome dele se fala assim mesmo, mas ele nem tá mais no bonsai, né? Ele teve lá um evento que ele perdeu as plantas dele e aí ele acabou desanimando. E ele Cara, eu já ouvi falar desse nome, cara. Então, era um senhor, já deve estar na casa dos seus 60, 70 anos, e, meu, ele ensinava a galera toda, e ele era aposentado já, então, assim, ele era o cara que mais respondia no fórum lá, né? Então, você postava tudo, ele respondia, ele explicava tal, e aí, um belo dia, ele falou que ia ter um curso na casa dele, lá em Curitiba. Aí eu falei assim, nunca conheci Curitiba. Eu falei, Dani é minha esposa, vamos para Curitiba? A gente faz o curso no sábado, a gente passeia lá no domingo e volta.
Aí fui para Curitiba, comprei a passagem de avião, fui para Curitiba, fiz o curso, trouxe a plantinha de volta. A planta essa aí tá comigo até hoje. E aí depois eu fiz alguns outros cursos aqui em São Paulo, né? Passei na mão de várias pessoas aqui, que daí eu fui começando a conhecer essas pessoas, até que um belo dia eu conheci o Inar lá na Regina Suzuki. Eu fui o Eduardo Mizuno, ele fazia umas viagens para os produtores, né? Era super legal. Aí a gente foi até a Regina, nem era no viveiro atual, era no viveiro antigo, e lá eu conheci o Inar. Como a gente morava perto, o Inar não tinha carona para voltar. O Inar faz aquelas maluquices. Ele foi com alguém, depois ele ia se virar para voltar. Né? Aí eu dei carona para ele voltar, passei lá no viveiro dele. O viveiro do Inar é aquela coisa, não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, né? Mas tem planta para tudo que é lado. Bom, aí conheci o Inar, comecei lá na casa dele de final de semana. Aí, um belo dia, teve um curso lá de aramação com o Márcio Donegar e com o Thiago Casado. Fui, fiz o curso, e aí lá conversando com o Donegar no curso, ele falou, puxa, você precisa ir lá no Renato, você tá bem empolgado com bonsai. Isso aí eu tinha já uns 2 anos que eu tinha começado. Aí fui lá, né, marquei com o Donegar, fui lá numa quarta-feira, fiquei o dia lá com eles, tirando matinho das plantas, mas quando você chega lá, é uma coisa impressionante, né? Até hoje eu me surpreendo, mas na época, Renato não era tão ativo nas redes sociais, né? Então, você chegava lá, você tomava um choque, né? Puta, aquilo que você vê de planta do Japão tem igual aqui, né? Você já foi lá, você sabe bem como é. Sim. E, bom, aí fiz um dia lá, tal, fiquei lá o dia todo, tirando o matinho das plantas, olhando eles trabalhar, tal. Aí, no final do dia, ainda conversei com o Renato. Pô, Renato, será que eu podia continuar vindo aqui? Ele falou, não, pode vir, pode vir. Aí, cara, eu tinha 60 dias atrasados de férias no trabalho, que eu tinha acumulado, já tinha 2 anos que eu não tirava as férias. Fui no RH e combinei, puta, eu vou ficar 60 quartas-feiras faltando no trabalho, vou tirar férias. Que isso, que loucura, bicho. Vou tirar 60 quartas-feiras e não vou vir 60 quartas-feiras dá quase um ano, né? Uhum. Aí comecei para lá, cara, fazer estágio com o Renato lá. Aí ia para lá, eu fiquei o primeiro mês tirando matinho, olhando para as plantas. Depois eu entendi que isso estava tudo para criar memória visual, né? Para você depois saber o que fazer. Sim, acabei que não fiz os 60 dias, tá, Pequim? Porque começou a ficar meio chato no trabalho, né? E aí acabou que eu fiquei indo uns 5 meses lá, de quarta-feira. Aí chegou uma hora, eu falei, olha, Renato, infelizmente não dá mais. Aí continuo hoje estudando com o Renato, né? Sou aluno dele regular, todos os workshops que tem eu vou lá, participo da comunidade lá com ele. E isso impulsionou, cara. Acho que a gente deu muita sorte, né? Porque esse pessoal que começou mais velho, eles tiveram que aprender muita coisa sozinhos, né? E agora a gente tem aí um monte de gente para ensinar o caminho das pedras para a gente, né? Então, eu considero que a gente acabou evoluindo muito rápido, né? Pessoas assim como você, como eu, como o Guilherme Garzon, esse pessoal que começou há pouco tempo, mas que já está fazendo os trabalhos legais, né? Tudo isso por causa desse pessoal mais velho aí que ensinou o caminho das pedras para a gente, né? É verdade, mano. Essa mais ou menos por aí minha trajetória no bonsai. Muito bom, cara. Eu conversei. Bom, galera que vai ouvir esse episódio já ouviu o episódio que vai ter aí com a Regiane Liberal, né? E ela, pô, cara, assim, dinossauro do bonsai, né, mano? Aham. E a gente estava conversando e eu falei para ela que, poxa, eu vejo assim a galera das antigas, né, do bonsai e tal, cara, eu vejo como uma corrida, eu não sei o nome que é essa corrida, mas aquela que tipo, tem nas Olimpíadas lá com bastão, sabe? Cara, Sim. é exatamente aquilo. A gente precisa, poxa, olhar para o que essa galera já trilhou até aqui, muitos até sem a informação, sem, cara, nem se compara, uns sem informação mesmo, né?
comparado ao que a gente tem hoje, e eles trilharam todo um caminho, né, e estão passando bastão para muita gente que está pegando agora. Então, tipo, isso não torna quem está correndo daqui em diante mais importante, né? Na verdade, é uma continuidade Sim, dessa. E um dia a gente vai entregar esse bastão, né? Sim, não, é uma evolução constante e a gente só está conseguindo ter essa evolução graças a esse pessoal, né, meu? Total, cara, total. Você vê que loucura, né? Hoje em dia a gente tem galera se profissionalizando, vivendo disso, Uhum. pessoal montando loja de bonsai. Tem gente que tem algum outro trabalho em paralelo, mas, cara, tem gente que tá 100% disso. Já tem Entendeu? bastante gente, né? Era um negócio inimaginável, né, Pequim? Mesa, pô, você foi pro PP, né, direto, aí você Sim, conhece o PP e tal, enfim, mas, pô, mesa, né, cara, variedade de vaso, sim. e isso é possível porque, cara, teve muita divulgação dessa galera em relação ao bonsai, tem cada Uhum. vez mais adeptos, né, mais praticantes, eu diria, né, de bonsai, e a galera consumindo coisas, né, então, pô, a gente É, está numa fase muito boa, cara. e agora eu acho que a gente vai dar um passo ainda mais, mais forte nessa direção, com o início de muitas exposições mais organizadas, vamos dizer assim. Então, esse ano vamos ter a exposição lá no Museu do Bonsai, já temos as exposições lá no Sul que rolam bastante. Aqui em São Paulo a gente já tem feito alguns eventos legais lá, né? A exposição do Dori lá já tem sido legal, a exposição do Jardim Botânico voltou. Eu acho que isso agora também vai fazer se potencializar, da gente mostrar um trabalho bem feito, sabe? Eu acho que é esse o caminho da gente avançar mais ainda, né? Então vai ter que ter as mesas, o PP tá cada vez fazendo um trabalho mais legal. O PP é muito, converso muito com ele, é muito meu amigo. Tive lá na casa dele final de semana passado, passei lá o final de semana com ele. Então, assim, acho que o caminho de uma evolução agora é a gente continuar trabalhando forte do jeito que a gente vem trabalhando e começar com essas exposições para que cada vez a gente tenha mais gente interessado no lado do bonsai, não só do lado do cultivo, né, Pequim, mas também do lado arte, né? Eu acho que isso vai impulsionar de um jeito muito legal. Muito bom, cara, muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso aí, que a gente, né, a gente está com essa oportunidade agora de a exposição, né, cara? Exposição é um negócio que faz a gente ter parâmetro, né? Sim. Faz a gente pensar em composição, porque, cara, um tempo atrás, eu lembro que estava até conversando com o Criva. O Criva está fazendo cerâmica, né, e tal, e ele falava assim, cara, antigamente a galera pô, falava assim, não vou comprar um vaso porque eu nem tenho planta para pôr no vaso, né? E, Uhum. tipo, hoje a gente está trocando ideia, vendo pessoas, assim, tipo, pensando em, não só no vaso, já pensando no vaso, mas tá pensando na mesa, aí tá pensando, tipo, como é que vai compor, se vai pôr uma escultura junto, com os amono, caquedico, o que que vai fazer, né, o tokonoma, tipo, eu falei, cara, o que é isso, cara? O que que tá, né, tipo assim, isso não são décadas, a gente está Uhum. vivendo num hit, essa, essa evolução, se a gente pode chamar, tipo, num ritmo muito mais acelerado, você não acha? Eu acho, sim. E tem uma cerejinha a mais aí, Pequim, que quando você vai levar a planta para exposição, você quer que ela esteja impecável, né? Então, quando tá lá na bancada, você olha assim, não, tá bom assim, depois eu faço alguma coisa, né? Mas, meu, no dia que você vai levar para exposição, aí não, né? Aí você vai deixar a planta impecável mesmo. Eu acho que isso que faz também ter esse salto, sabe? Da gente Sim, querer estar sempre tirando o melhor, o melhor, o melhor das plantas. E eu espero. muito bom. Você tem feito umas exposições aí, não tem? Então, eu tenho tentado participar do máximo de exposições possíveis que eu consigo, e eu tenho feito um trabalho lá na minha empresa, na Hum, empresa que eu trabalho, né, que é a Intermarine, que é uhum, uma empresa do mercado de luxo, de deixar uma exposição permanente lá.
Então, o PP fez para mim 2 mesas expositoras grandes, dessas de 1 metro de altura, sim, capricho nível PP, né? E eu tenho deixado lá, na entrada da área comercial da empresa, 2 plantas minhas e logo mais vai ter uma planta do Renato lá também, para que a gente divulgue, né, esse lado arte do bonsai, porque eu acredito muito, Pequim, que a gente já tem muitos profissionais do bonsai hoje, mas a gente só vai ter mais profissionais do bonsai quando as pessoas começarem colecionadores começarem a adquirir no maior número os bonsais como obra de arte. E eu tenho, assim, tentado fazendo um trabalhinho bem de formiguinha, né? Porque eu sou bem pequenininho, mas tentando divulgar isso desse jeito, para que a gente tenha esse mercado, vamos dizer assim, também para o lado de obra de arte, né? O cara tem uma casa que tem um jardim legal, por que ele não pode comprar um bonsai e deixar lá, né? E às vezes as pessoas nem conhecem. Eu tenho muita convicção que o dia que a gente começar a desenvolver isso mais, aí sim a gente vai ter um monte de bonsaísta profissional podendo viver só disso e o bonsai vai crescer ainda mais, entendeu? Então eu tento contribuir devagarzinho, fazendo a minha parte nesse sentido, sabe? Então, para isso, a exposição é muito importante, né? Porque as pessoas só vão conhecer com as exposições. Isso. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar para isso. Legal, cara, legal. Você falou algo importante, cara. Não só o cara também ele compra ali a obra de arte, mas ele também acaba, poxa, depois precisando de uma manutenção, precisando de alguma outra coisa, ele vai chamar um profissional, né? Ele vai. Isso aí pode manter um estúdio aberto, né? Com funcionário, com tudo, né? E a gente tem que ter isso. É o que acontece no Japão, né, Pequim? A gente não estamos inventando a roda, né? Exato. Estamos replicando o modelo que funciona, né? Então, já temos muitas pessoas que estão adquirindo bonsai como obra de arte, né? Mas o número precisa aumentar, eu acho. E eu, no que puder contribuir para isso, eu tento fazer nesse sentido. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que foi no podcast também com o Criva lá, até comentei, cara, que poxa, a exposição, ela dá ela quebra, né, cara, aquela vibe do algoritmo, né, tipo, do cara que nunca pesquisou sobre bonsai, tá ligado? Do cara que nunca, sei lá, tipo, assistiu um vídeo de alguma coisa assim, né, cara, e ali ele se depara, então pode despertar muito, né, na galera, assim, tipo, a gente consegue, que normalmente, cara, o algoritmo vai entregar coisas que o cara já tem um certo interesse, né? Sim. E a exposição num lugar público ali, tipo, muita coisa pode fazer o cara cair naquela exposição ali sem necessariamente gostar daquilo, né? Curiosidade, às vezes está acompanhando alguém que gosta, né? Então, poxa, muito massa, cara. E às vezes ele esbarra lá, né, passando. Tem muita gente que faz exposição em shopping. Eu acho muito legal isso. Eu nunca participei de uma exposição em shopping. A exposição do Botânico é um negócio bem legal que também, porque tem muito público lá que, acaba caindo lá de paraquedas e nunca viu aquilo, né? Uhum. A exposição aqui no Dori, que eu fiz já algumas vezes com o Dori lá, que na verdade o Dori fez e eu participei junto com outros amigos, ela já é com um público mais de bonsaísta, não é tanta pessoa que não conhece, né? Mas de vez em quando também aparecem umas pessoas lá que, ficam impressionadas. É muito legal isso. Massa, cara. Uma oportunidade muito legal, né, cara? Eu tinha feito aqui em feiras, tipo, a gente já até conversou sobre isso. Eu fiz aqui em Americana, com feiras de arte e artesanato, Tá. né? E, tipo, levei o bonsai para lá, né? E não levei, cara, assim, primeira edição que eu fiz, eu levei uma árvore, montei um display, e levei várias outras, tipo, de pré-bonsai, tipo, para quem tivesse interesse, às vezes, de adquirir alguma coisa ali. E aí, pelo menos, a experiência que eu tive aqui, cara, tipo, foi que
venda não era o caminho. Era uma pegada assim, muito de primeiro educar a galera, educar no sentido assim, de mostrar que aquilo existe, entendeu? Quebrar alguns paradigmas que a galera tem acerca de bonsai, porque não entende, né? Que acha que é dentro de... É bem um negócio bem básico mesmo, né? E aí, no fim, a pessoa fica um pouco assustada de adquirir alguma coisa. Ela fica com medo, né? Então é muito de semear, saca? Só que foi muito legal porque era uma feira bem conceituada aqui na cidade, tipo, bem selecionados artistas, o que tem lá, tipo, né, de produto, não aceitam nada industrializado, saca? Tipo, então, assim, desde a refeição que tem lá, as coisas que você vai comprar para comer é artesanal. Saca? Então é todo um conceito que tem na feira. Então é muito legal. Você chega lá com um bonsai, que normalmente a galera tem a cabeça do supermercado ou daquele bonsai da floricultura, e você chega nesse ambiente que a galera já é acostumada, um pouco mais acostumada com arte, e você traz essa parada tipo do bonsai como arte ali, é muito massa. É um público que tem a vontade já, entendeu? De consumir esse tipo de conteúdo. Só que, cara, foi muito de divulgação. Participei de 2 edições. E tem algumas paradas que às vezes é um pouco difícil para nós bonsaístas. Tipo, eu comecei, cara, e me enfiei, assim, tipo, sempre tive amigos de artes plásticas, galera dessa vibe, assim. Então, tipo, cara, tinha um evento de artes plásticas que dava para levar bonsai, leva. Vai, né? Junto. Vai junto. E aí, cara, rolou até uma oportunidade lá no shopping, no Frei Caneco, né? Pô, legal, hein? E, tipo, eles estavam atrás de algum artista plástico que trabalhava com bonsai. Na verdade, não tinha exatamente aquela parada assim, bonsaísta. Né? Mas, tipo, queriam alguma coisa diferente, porque já tinham levado alguém do terrário, acho que do Kokedama. Então, eles estavam atrás, sabe, de alguma arte nessa pegada. E aí, cara, recebi o convite, fiquei super feliz, vamos fazer. Aí, cara, quando eu recebi todo o funcionamento, falei, cara, não dá. Não dá, tipo, porque fica exposto, tipo assim, eles queriam fechar comigo 1 mês de exposição. Mas daí tinha que rodar as plantas, né? Não rolava isso? Cara, agora você imagina eu de Americana. Entendeu? Indo pro Frei Caneco todo dia. Sim. Girando planta. Saca? Tipo, então, assim, financeiramente para mim, tipo, cara, eu não ia. Nem é só uma questão financeira, mas até mesmo, tipo, a logística disso tudo. É um mês que você tem que parar tudo. Né? Mas, cara, assim, bateu na trave. Depois a gente conversou, ainda não dá para fazer 3 dias, sabe? Aquela coisa, 2 dias, um final de semana, vai reduzindo, né? Bom, eles têm essa política e tal, e a gente ficou conversando. Mas tem, cara, a gente tem oportunidade às vezes, que se a gente for esperar só evento de bonsai, é massa o evento de bonsai, mas é o que você falou, às vezes a gente dialoga só com outro bonsaísta. Sim, né? sim. Mas às vezes a gente consegue se encaixar dentro de outros eventos, né, cara? Tipo, de artes plásticas mesmo, aproveitar que já tem uma certa organização, né? De outras feiras e tudo mais, e, cara, inserir isso daí no meio cultural ali. Né? Toda vez que eu vou na Bienal, lá no Ibirapuera, puta, eu fico imaginando lá aquele lugar cheio de planta, porque lá daria até para ficar 1 mês em Pequim, porque lá tem muita luminosidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Não. Então, lá no Ibirapuera tem uma parte do terraço que ficam algumas obras que é aberto, mas, lá é muito difícil a gente conseguir, porque aí já é um mega evento, né? Mas imagina lá, naquele lugar, todas as plantas. Eu fico sonhando com essas coisas. Pô, cara, mas é justíssimo. E assim, acho que é um caminho, acho que é um caminho. A gente tem uma galera aqui agora que embarca junto com você. Então, assim, estamos aqui do lado em São Paulo. Próxima vez que você tiver uma oportunidade lá no Frei Caneca, a gente não tem uma associação formal ainda, mas a gente junta uma galera e fazemos junto, pô, porque daí funciona. Aí, tá vendo? É massa, cara.
É massa. Isso é que é legal, cara. Esses intercâmbios, né? Vale a pena a gente ir para evento. E aí, cara, eu acho que eu conheci você, foi o quê? Foi no Botânico, a primeira vez que a gente se viu, se bobear? Cara, acho que teve um botânico que a gente se cruzou muito rapidamente, a gente só se cumprimentou, que você estava lá conversando com a Nodera, mas eu acho que a primeira vez que eu parei para trocar uma ideia com você foi lá no Sedano, nessa última vez, porque a gente já tinha conversado um pouquinho por telefone, quando estava rolando lá, quando teve aquela exposição lá no Festival do Japão, aquilo também foi bem legal, cara, aquilo foi, assim, era 100 mil pessoas lá por dia vendo as bandas. Nossa! O stand não ficava vazio um minuto, cara. O Dori tirou aquilo da cartola. Aquilo lá foi muito legal. E acabou que a gente te chamou muito, muito em cima da hora, você não conseguiu participar, né? Uhum. Mas aí de lá, depois, acho que a gente trocou uma ideia lá no Sedano. Foi daí que a gente, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu se encontrar pessoalmente e conversar um pouquinho mais. Massa. É importante, o que eu ia falar é isso, né? É importante, cara, esses eventos acontecerem, mesmo que a gente dialogue com outro bonsaísta, mas porque a gente vai estreitando laços, né, cara? A gente vai. Disso sai uma parceria, sai alguma coisa, né? A gente se ajuda, que nem você falou, é muito importante, né, cara? A gente tem que estar, eu acho que ativo para poder até mesmo fazer com que a própria arte do bonsai caminhe até pessoas que não conheçam, né? É Uhum. importante a gente se falar, a gente conversar, a gente ir para evento, né? Você não É, acha? é o que vai acontecendo com a gente, né? O que aconteceu comigo, né? Eu comecei a participar de um fórum, aí depois eu conheci outra pessoa que me levou até o Inar, que me levou até o Márcio Donegar, que me levou até o Renato e que, meu, tô aqui onde eu tô e cada vez vamos conhecendo mais gente, né? Então eu acho que é super importante essas participações. O evento que o Chicão tem feito lá, né, que o Mário Leal fazia, infelizmente o Mário Leal deixou a gente ano passado, né, Uhum. mas o evento do Chicão também é um lugar fantástico, assim, eu conheci pessoas muito legais lá, a gente tem, né, acho que toda vez que eu vou para lá, eu já fui 2 anos, você aprende enormidades, né, então, só de ver o pessoal demonstrando, de conversar com o pessoal que está lá, que assim, às vezes você só conhece pelo Instagram, então conheci Bergson, conheci o Fernando Balbinotti, o próprio pessoal lá do Sul, que eles vão de um monte de gente para lá, Fernando Magalhães, que era um cara que eu só conhecia pelo Facebook, e é um dos caras também que eu admiro muito o trabalho dele, conheci lá, fiquei um tempão conversando com ele, Edson Cordeiro. Então, assim, é um evento, né, numa proporção maior, mas todo evento você proporciona você ir conhecer as pessoas e conversar e trocar uma ideia. Eu fui no evento ali do Sedano com você e já voltei para casa lá com aqueles adubos que eu estou adorando. Então, assim, cada vez a gente vai evoluindo nessas coisas baseado na experiência dos outros, né? E é aquilo Verdade. no comecinho, né? É a experiência dos mais velhos que fez a gente chegar até aqui, né? Então, temos que cada vez pegar mais disso. Tu falou do evento lá de Minas, lá, cara. Conta pra gente como que foi. Você participou dos Novos Talentos, foi É, campeão lá. Posso chamar de campeão? É isso mesmo? pode. Então, cara, eu fui em 2020, né? Na verdade, eu tinha me inscrito para 2020, na verdade, eu tinha me inscrito para 2020. Aí o evento não teve por causa da pandemia, né? Ele foi cancelado. Aí em 2021 fomos para lá. Eu nunca tinha ido, não imaginava quão grande era, mas apesar de ser um evento muito grande, 2021 ainda foi um pouco vazio. Aí conheci já uma galera e participei também aquele ano dos Jovens Talentos. Aí esse ano eu fiquei em segundo lugar. Quem levou foi o Fernando Balbinotti, né? Que já teve aí no podcast também. Uhum. Aí, assim, e assim, cara, tem um negócio de competição que eu acho que depende de cada pessoa. Eu
eu sou uma pessoa que eu sempre participei de eventos competitivos. Assim, quando eu era criança, eu queria ser jogador de basquete. Então, assim, para mim, competir sempre foi algo que me motivava. Assim, eu ia jogar rachão de domingo com a galera lá no interior, eu ficava mordido se eu perdia. Entendeu? Tem gente que não liga para essas coisas, tem gente que tem um pouquinho a mais isso. E assim, você tem que ir aprendendo aí dosando também, né? Aí, beleza, fiquei em segundo lugar, voltei Ficou mordido com o Balbinotti? Não, fiquei mordido. E fiquei muito feliz. Mas eu vou te contar um negócio assim, que foi engraçado. Aí, nesse mesmo ano, teve um evento lá no Sedano, né? Foi o primeiro evento do Sedano, você participou lá, você estava com a cerâmica ainda, tudo mais, e você foi um dos júris lá naquele primeiro ano. Não sei se você está lembrado disso, vocês subiram na casinha lá e tudo mais. Sim. Esse evento eu participei também, mas eu não sei se você se lembra disso. Meu, eu fiquei lá para um dos últimos, tal. Aí esse dia eu fiquei mordido, tá? Ô, louco, cara, olha aí, velho. Rapaz, qual era o número da sua planta? Deixa eu ver se eu lembro qual foi a nota que eu dei. Eu não lembro, mas depois eu te mando a foto. Ô, louco, depois dessa eu vou falar que te deu um 10, pô. Eu sou um pouco competitivo. Aí, cara, o que eu ficava fazendo? Eu ficava mandando foto da planta pro Sedano, cara. Eu falei, aí, Sedano, como é que tá a planta e tal. Aí, o que eu queria dizer assim? Todo evento de jovem talento, todo campeonato que eu participei, assim, vamos chamar de campeonato, toda brincadeira que eu fiz, cara, eu aprendi alguma coisa. Então, assim, lá no primeiro ano que eu fiz lá no museu, depois o Mauro falou que eu tinha tirado muita massa verde. Que daí, assim, o projeto estava bom, mas eu tinha exagerado um pouco. Aí eu vim pro do Sedano, deixei muita massa verde. Aí foi o extremo do outro lado. Depois ele falou assim, pô, Roberto, você não refinou a planta, não sei o que. Eu falei, mas Sedano, não refinei mesmo, porque é a primeira utilização da planta, cara. Ele falou, não, mas tinha que refinar um pouco mais. Aí quando o ano passado, né, 2022, que eu fui lá para o museu de novo participar dos Jovens Talentos, eu estava bem assim tranquilo com o que eu tinha que fazer, sabe? E aí eu entrei de novo no concurso, tal, mas aí eu já estava mais tranquilo. Eu sabia que eu tinha que buscar uma boa linha de tronco, eu sabia que eu tinha que fazer a linha de tronco ser compatível com a base, nem muito, a massa verde não podia nem ser muito grande, nem muito pequena. E aí acabou que eu consegui fazer um projetinho legal, a planta está aqui comigo, tá viva, tá bonita lá, e acabei ganhando. Mas, cara, a segunda e a terceira podia ter ganhado também. Então, assim, o bonsai, por causa de ter essa coisa de arte, tem muito subjetivo também, né? Então, puta, eu acabei ganhando esse ano, mas os outros dois podiam ter ganhado, e ou eu também podia ter ido mal, assim, do mesmo jeito que eu fui mal naquele evento do Sedano. Então, eu acho que, assim, é mais uma brincadeira, que é claro, é legal, tem ali o gostinho de adrenalina, tudo mais, mas, assim, é algo muito subjetivo, né? Então, é claro que é super legal ganhar, né? Mas também não pode, ninguém pode ficar triste e não ganhar, é isso que eu quero dizer, porque Sim, você acaba fazendo um trabalho legal lá e a planta depois evolui e fica 10. É isso. E aí, agora, como consequência, né, eu vou fazer uma demonstração lá no Museu do Bonsai esse ano. Todos os anos, o Chicão fez a demonstração do ganhador do Jovem Talentos, né, mas com outras pessoas. Dessa vez ele me sacaneou e eu vou fazer sozinho. Então, vai estar todo mundo do Brasil lá, por causa da vinda dos expositores, né? Eu imagino que vai ser um dos eventos mais cheios do Museu do Bonsai, porque vai ter a vinda lá do japonês, né? Que também acabei esquecendo o nome dele. E vou estar lá fazendo uma demonstração com os caras. Então, assim, isso... Não é o Koji? Hã? Não é o Koji? É o Koji. Isso aí. Boa. Isso já me dá frio na barriga desde agora, porque a gente estava falando, né, cara? Eu comecei bonsai faz muito pouco tempo, né? Ainda dão umas deslizadas direto.
Então, assim, eu tô bem, assim, tem hora que eu fico tranquilo, tem hora que eu fico nervoso, mas vamos lá fazer a demonstração. Muito bom, parabéns, cara. Parabéns, é isso mesmo. Desejo tudo de bom lá e, poxa, né? Se por um acaso o Coach falar alguma coisa, a galera vai dar um toque. Não, menino tá calma, Coach. A galera vai segurar a onda lá, não é possível. Encontrei com o Chicão no Dori já, ele falou, não, separei uma planta animal para você fazer. Eu falei, calma, Chicão, não precisa ser das tão boas, não. Pode ser uma... Muito bom, cara, muito bom. Poxa, pena que se eu fosse lá ia te oferecer ajuda, viu? Ia ficar de ajudante seu lá, mas pô, não vou estar nessa edição, aí, infelizmente, mas desejo tudo de bom, cara. Uma pena. Eu acho muito massa, cara. Assim, dentro da galera do bonsai, eu já ouvi muitas opiniões da galera acerca disso, sabe? Aham. Do concurso, né? Tanto o concurso, tipo, por uma fotografia, né? Tipo, você mostrando seu trabalho de anos ali, como o concurso, no caso de estilização, né? Que normalmente se faz. Tem alguns amigos nossos do bonsai que não gostam, que, tipo, pô, e tal. Cara, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que é massa. Eu acho que é massa. Eu acredito que para mim, é muito claro que ali é um momento específico, onde vai ter ali cada cada integrante e concorrente, não sei, enfim, estilizando, né? E que, cara, o dia a dia do bonsai é uma outra pegada. Aquilo é o momento do evento ali, onde você tem a oportunidade de mostrar ali a habilidade, o nível que você tá, tal, né? E tem aquilo que você falou da questão subjetiva e tal, mas mesmo tendo a subjetividade, eu penso, cara, que quem participa, como você mesmo disse do aprendizado, cara, pode sair com o feedback dos profissionais que estão naquele evento também. Sim. E eu acredito que isso é um tesouro, assim como o concurso por fotografia. Por mais que você não tenha contato, às vezes, direto, talvez, com algum juiz, né, algum jurado, às vezes você vê, tipo, poxa, tal jurado me deu 8, tal jurado me deu 10, né? Tipo, você pode ir fazendo um próprio estudo, uma análise ali, né, cara, para um lado mais crítico do seu próprio trabalho. Então, acredito que tenha, sim, todo um lado positivo acerca disso, né? Acho que é extremamente possível acontecer esse tipo de concurso e isso acontecer de maneira saudável no meio do bonsai, né? É claro que, cara, quando envolve pessoas, né? Alguém pode pistolar e, tipo, né, perder a linha, mas enfim, se segurar ali. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não faz com que esses eventos, esses concursos, sejam ruins. Eu não consigo enxergar assim, entendeu? Eu vejo, por exemplo, olha o seu caso. Você participou de uma edição, você ganhou lá e tal, você pôde mostrar a sua dedicação durante esses anos, muito massa, e vai ter experiência de demonstrar com vários outros artistas antigos ali. Sim. Cara, isso daí é só opinião minha, tá? Mas, cara, isso daí é um incentivo gigante. Demais. Talvez você não siga isso profissionalmente, talvez, ou talvez isso te embale, né? Te anime, te inspire a seguir o bonsai profissionalmente. Eu acho que é uma baita experiência. Eu acho que assim, Pequim, tem gente que não se dá bem nessas competições e isso faz mal. Eu posso falar que eu sou muito amigo do Sedano também. O Sedano é um cara que para ele não funciona. Então, assim, não é que ele não se sente bem ali. Eu acho que a gente não pode também querer que as pessoas, assim, as pessoas têm que se sentir bem. Boa. Tem muita gente também que acaba não gostando muito principalmente do concurso, das demonstrações, por uma coisa de às vezes, uma agressão, né? Uma intervenção muito drástica na planta.
Mas eu acho que hoje também as pessoas respeitam muito isso e já têm mais noção do que pode fazer e do que não pode, sabe? Então, eu não vejo nesses concursos que eu participei as pessoas fazendo trabalhos que a planta iria morrer, entendeu? Então, acho que a gente já está chegando no nível de bonsai na comunidade como um todo, que as pessoas já têm um pouco mais de consciência em relação a isso, sabe? Uhum. E, assim, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, né? A gente vive num país imenso, né? Num país continental. E Sim, eu acho que, faz parte, né? A gente respeita a opinião de cada um, mas eu acho, cara, por exemplo, que nem um Jovem Talentos sempre é o momento do evento que mais agrega as pessoas. Que às vezes você está vendo lá uma demonstração, tem bastante gente vendo, mas não está todo mundo do evento vendo aquele negócio acontecendo. Agora, cara, todo concurso de jovens talentos, todo mundo fica em volta lá o tempo todo olhando. Acho que é um dos eventos, é um dos momentos mais esperados de qualquer evento e que o pessoal se diverte, que enche o saco de quem está fazendo. É um negócio muito agregador, sabe? E assim, muitas das coisas que eu aprendi de bonsai e de proporção e de seguir uma boa base, eu aprendi com esses pequenos toques no final, com alguém olhando minha planta e falando, sabe, Pequim? uhum. Então, assim, eu acho que agrega bastante e é bem e é bem divertido assim no momento quando acontece, sabe? É um negócio bem agregador, vamos dizer assim. Massa, cara. Eu concordo. Essa é uma questão realmente de cada um ali, né, cara? Acho que tem muito lado positivo, sim. Você comentou dessa questão também da questão subjetiva e me veio uma coisa à memória aqui sobre concursos e tudo mais. Cara, muitas vezes a galera que tá ali de jurado faz a votação e esse lado subjetivo, cara, ele é muito do dia também, né? Sim. Então, tipo, poxa, às vezes determinado concurso que a planta pegou em primeiro lugar, cara, talvez esse concurso, um mês depois, talvez aquela planta não ganharia, né? É, Porque tem essa parada, né? É uma questão subjetiva também. E, às vezes o jurado que está também, né, influencia muito. Às vezes é um jurado que tem uma linha, que talvez o seu trabalho cooperou, né? Foi na mesma linha que o jurado ali, né? uhum. Então, eu acho que isso é muito massa, cara. E eu acho que esse lado todo mais subjetivo deixa esses momentos mais leves, porque ali não é uma questão de quem é o melhor, Uhum. né? Não, está longe disso. É quem Não é? fez o melhor trabalho naquele dia para as pessoas que estavam julgando. É isso. Exato, cara, exatamente isso aí. E o concurso por fotografia é a mesma coisa, né, cara? Cara, e foto é mais difícil, né? Às vezes você faz uma planta, você olha ela, você acha legal. Você tira uma foto, você fala, puta merda, aqui, meu, tá tudo errado. Então, É. já tem uma caliandra minha aqui que eu até brinco com o Renato, é uma caliandra que eu já expus ela algumas vezes. Cara, eu nunca consigo fazer uma foto boa dela. Toda vez que eu quero fazer uma foto boa, eu levo ela lá no Renato, aí ele posiciona a câmera na posição certa, e aí sai a foto boa, cara. Eu acho incrível isso. Eu faço a foto não tá legal. Eu falo, Renato, eu olho para a planta tá bonita. Eu tiro foto, eu acho a planta feia. Ele falou, vamos, Humberto. Aí é o jeito. Então, assim, concurso de fotografia já é outro mundo completamente diferente, né? Porque ali é um negócio plano, né? É um negócio com que a luz, que a posição da câmera influencia. Então mas também faz você evoluir, né? Porque você também tem que conseguir fazer um bom enquadramento, você tem que conseguir colocar uma boa iluminação. E hoje eu acho que o jeito que o bonsai é mais divulgado é por foto, né? Então você também temos que chegar nessa evolução aí. Sim. Cara, a fotografia eu acho que ela é uma baita ferramenta para a gente, né? Às vezes, não só a questão de bater uma foto de bonsai, mas às vezes a fotografia como um campo de estudo, né?
Os trabalhos que os fotógrafos fazem, cara, de perspectiva, né? Isso é muito legal, cara. Os terços muitas vezes utilizados, né, cara? É muito legal, muito legal. Tem muito dessa ciência na montagem de um display, né, cara? No toconoma, né? A árvore não fica ali no meio, muitas vezes, né? Ela fica mais deslocada, né? Então, Isso é uma coisa que eu ainda não consegui desenvolver tão bem, sabe, Pequim? É uma coisa que eu venho tentando trabalhar em mim, porque, sim, eu não sou artista, né? Eu acho que eu não comentei isso aqui ainda, mas eu sou engenheiro de formação, né? E antes do bonsai, para mim, a arte não existia, sabe? Eu sempre fui muito cartesiano, vamos dizer assim. E assim, depois que eu descobri o bonsai, que eu comecei a trabalhar um pouco esse lado artístico, esse lado um pouco mais sensível, tudo mais. Isso também muito grande parte relacionada à minha esposa, que já tem isso muito mais aflorado do que eu. E assim, eu tenho trabalhado bastante essa questão de ver como expor uma planta, qual é a combinação correta de vaso, qual é a combinação correta de mesa, mas ainda estou longe lá de ter esse olhar bem desenvolvido, sabe? Então, estou trabalhando nisso. mas de exatas, né, cara? Ser de exatas. Os caras ficam caçando fórmula para tudo, né? E é engraçado, mas eu sempre fui uma pessoa bem disciplinada, né? Então, isso me ajuda bastante com bonsai. Eu, na escola, eu tinha que fazer todos os exercícios de matemática do livro, senão eu não ficava satisfeito, sabe? Aí, para o bonsai, é assim, eu tenho que assistir todos os vídeos relacionados àquele assunto, senão eu também não fico satisfeito. Então, acaba estudando bastante. Massa, muito massa, cara. Mano, vamos falar do seu viver um pouco, cara, aí, né? O que que você tem cultivado aí, né, cara, de espécie? Como é que tá seus trabalhos, pesquisas aí? Então, eu comecei muito focado em juníperos, tá? Então, eu até cheguei a fazer um tempinho também uma escola que tinha lá com o Kojima e com o Thiago Casado, lá em Mogi, porque era a espécie que eu gostava bastante. Então, você vai ver os meus trabalhos mais evoluídos, com mais tempo, eles são de juníperos. Então, hoje, eu tenho aqui no meu viveiro metade dele entre juníperos e pinheiros. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a trabalhar com as tropicais também. Então, eu tenho algumas caliandras espinosas, né, que, apesar de serem mais novas de trabalho do que o junípero, já estão tão evoluídas quanto, porque a caliandra é muito rápido, né? Então, você consegue evoluir um trabalho muito rápido. Tem algumas jabuticabas e, bom, basicamente meu viver é isso, pinheiro, juníperos, calhandras espinosa e jabuticaba. Tá, a gente estava até conversando outro dia, eu tenho um palmulato aqui que eu ainda estou aprendendo a lidar com ele, mas por aí. E aí hoje eu tenho tentado diversificar um pouquinho mais, Pequim, de trabalhar na questão das espécies com esses dois olhares diferentes, o olhar do junípero e do pinheiro japonês lá, mais clássico, mas também com um olhar um pouco mais tropical. E uma coisa que eu tenho estudado muito, e isso eu acho que também é importante a gente evoluir,
é a questão da nutrição das plantas. Então, a gente chegou até a trocar uma ideia lá dos podcasts lá do Ryan Neal, lá que eu tenho escutado. E, cara, eu tenho feito alguns estudos para entender melhor a questão da nutrição e entender um pouco mais a resposta das plantas, que já é algo que a gente já pegou bem avançado também, né, com esses produtos que a gente tem hoje, mas é algo que ainda vai fazer a diferença, eu acredito. Então, hoje eu tenho migrado, estou pensando, né, estou fazendo estudos para eu migrar um pouco mais para uma adubação mais líquida, mais voltada nos nutrientes mais controlados, lá como você faz aí com o Smart Grow, para ver se a gente consegue fazer um balanço melhor dos nutrientes para aquela planta, né, que é para a necessidade, para a gente ter uma necessidade um pouco mais focada. Boa, boa. Cara, eu sou suspeito. Mas gosto muito, cara, assim, eu acho que é um trabalho, é um tipo de trabalho de cultivo que não é para todo mundo, não porque é difícil, porque eu acho que nem todo mundo se adapta, entendeu? A uma rotina de cultivo um pouco mais intensa, né? A gente já vem assim de um certo costume de trabalhar com mais sólidos, mais espaçado, né? E desde e um pouco de mais orgânico, né, até mineral, assim, a galera caminha muito para o sólido e tal, né? Mas, cara, gosto muito pela especificidade que tem, né? E por a gente conseguir ser pontual, entende? Tipo, você consegue aplicar um produto em épocas mais exatas em relação à própria árvore. Então, acaba que você tem que ter uma leitura, né, diferente do que você teria trabalhando com os mocotes a cada 3 meses, por exemplo. A secar todos os galhos. Foi embora. E aí começou a nascer um outro galho, que virou uma outra linha de tronco. E eu nunca mais consegui estabilizar essa planta. E assim, eu tenho certeza que tem algum excesso nutricional ali nela, que eu não consigo identificar o que é, entendeu? Então, acho que é esse ponto que eu acho que eu gostaria de chegar, de entender qual que é o excesso nutricional que está ali dentro daquela planta, que está causando toda essa reação física nela, vamos dizer assim, e como que eu balancearia isso. Eu acho que esse é um caminho interessante para a gente trilhar também. Porque quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem com a planta e ela está caminhando constantemente bem, você manter uma rotina. Eu tenho uma rotina de adubação que todo mês o meu celular apita, que eu já deixo programado no calendário, colocar Thai Gold, colocar Super Thrive, colocar isso, colocar aquilo. E assim, mesmo quando a planta está indo, quando está tudo bem o negócio está caminhando, você continua fazendo, né? Às vezes você não sabe se você está fazendo, se está tendo efeito ou não, mas você continua. Agora, quando você começa, mesmo fazendo essas rotinas, e você encontra problemas nas plantas, né? Eu acho que o caminho da gente conseguir contornar isso é com a nutrição. Mas eu ainda não consegui, por exemplo, fazer uma análise foliar de quais são os nutrientes que estão ali nos brotos. Isso é uma coisa que eu já vi o Ryan fazendo, mas que eu nem imagino como fazer, entendeu? Mas acredito que um dia vai ser esse o caminho. Massa, cara, massa. Cara, acredito muito que é o caminho mesmo, cara, esse tipo de estudo, né? Uma coisa que pode talvez rolar, né, cara, ao invés de você usar, tipo, vários produtos, por exemplo, para você criar uma base nutricional ali,
você já partir para uma base pronta, sabe? Uma base que ela já é equilibrada por si Entendi. só, né? E principalmente bases que não são tão, eu diria assim, tão agressivas, né, cara? O João, até no episódio da Smart Grow lá, a gente estava falando, né, das bases e tal, Eu e tô ele na até, metade do episódio ainda. então ele até cita, né, de uma das bases, ele fala, cara, essa base aí é um cavalo brabo, assim, né, porque... E é a base que eu mais uso, saca? Tipo, aqui, porque... Hoje você já tipo, consegue olhar para a planta assim e falar, puta, ela está brotando desse jeito, está faltando cálcio. Você já consegue fazer esse tipo de sim, análise, sim, cara? sim, sim, E sim. como que você faz isso? Cara, alguns sintomas assim são nítidos de maneira mais fácil, tipo o cálcio mesmo, cara. O cálcio ele é ali formador de estrutura, sabe? Igual é com a gente, né? Uhum. O cálcio vai estar muito presente nisso. Então, o que acontece? Se você tem conhecimento da espécie ali, você já é acostumado com determinada árvore, ou se você também não é, dá para saber, você não é acostumado com a espécie. Cara, a brotação nova, né, ela tem que vir normal. A folha não pode estar, talvez ali, eu diria, deformada, Tá. né? Um verde que não é um verde normal da espécie, né? Enfim, esse tipo de situação ali no broto novo pode te ajudar, né? Tá. Então, se você tem uma base que ela tem uma nutrição já balanceada, é muito mais fácil, porque você, tipo, que nem acontece, aqui eu trabalho com 3 bases, cara. Tá. Né? Por isso que eu falo que é difícil para a galera, muitas vezes, lidar com isso. Mas, por exemplo, um aluno que chega hoje para o bonsai, cara, eu pego um organomineral, que é o Smart One, da Uhum. Smart Grow, ele é uma base organomineral, tipo, balanceada para manter. Tipo, eu trabalho, às vezes, chorrinho com essa base, entende? Para não ficar impulsionando demais, às vezes correr o risco de ter um aumento de entrenó e tal. E Entendi. as árvores, tipo, no vaso, que já tem uma estrutura em que eu quero somente refinar, não quero ficar engrossando um galho, tipo, também trabalho com essa base, que é uma base mais branda. Você consegue manter uma árvore, né? E você tem nesse produto o suficiente ali de carga nutricional, Aí, né? se você pega uma planta, por exemplo, que mesmo usando essa base, você tá. Uma está respondendo mais rápido do que a outra e você quer desacelerar ela. Aí você usa uma proporção menor do produto na mistura, o que que você faz? Pera aí, não entendi. Fala de novo a Mas, pergunta. assim, você tá fazendo lá uma adubação com essa sua base aí. Dois chorrinhos da mesma espécie, vamos dizer assim. Que aí você percebe que mesmo com essa adubação da mesma base, tem um que está respondendo um pouco mais rápido do que o outro. Aí você reduz a quantidade, a proporção do que você está colocando ali, Sim, da sua. eu reduzo, cara, reduzo, mas aí, tipo, eu não preciso necessariamente fazer uma diluição só para essa árvore. Eu só posso aplicar uma quantidade menor, Entendi. Certo. entendeu? Uhum. Mas, assim, essas, a forma com que eu trabalho aqui, cara, essas bases, elas não entram no espectro, assim, tipo, da colonização, por exemplo. Então, tipo, tudo isso eu faço à parte. Então, vou atrás de outros produtos, tipo, visando colonização, que não vão afetar a carga nutricional, Tá, saca? entendi. Para que você não tenha excessos ali, entende? Então, tudo isso ajuda. Então, é bem setorizado, né, cara? É muito setorizado, assim. Mas dá para fazer, tipo, nas tropicais mesmo, né? Uhum. Eu fiz do ano passado para cá, na verdade está completando quase 2 ciclos já, que eu tenho feito teste com alguns indivíduos, né, cara? Uhum. Tipo, para entender, tipo, por que que algumas caliandras estavam florindo e, tipo, por que que elas não estavam mantendo o fruto, né? No caso, a vagem ali, né? Por que que não Uhum. estava mantendo a vagem? O que que... Tentando entender um pouco disso, né? E, na verdade, tipo, tanto a floração quanto ela manter
essa floração se tornar vagem e manter essa vagem e tudo mais, tipo, exige uma carga nutricional, né? Então, tipo, quando a floração acontece de maneira intensa, tipo, há uma dispensação de energia para aquilo. Uhum. Se você não tem uma nutrição adequada, ela vai florir, vai estourar e pode acontecer, não é uma regra, mas em alguns indivíduos eu percebi que pode acontecer sim, perca às vezes é uma parte de uma estrutura, às vezes é uma extremidade de um galho que seca, né? E às vezes ela nem passa por uma floração tão intensa, entende? Às vezes uma floração menor, ela pós essa floração acontece esse tipo de situação. Então, é uma questão nutricional mesmo, é dar suporte para a espécie ali naquele momento em que ela está vindo com uma florada, proporcionar a nutrição adequada para aquilo, sabe? Então, eu trabalho com três bases. Uma é só para manter uma árvore em vaso e tal, mas tem duas para desenvolvimento. Uma que é fora a época que exige mais da planta ali, tipo de frutificação, floração, entendeu? E outra exatamente para esse período. Tá, entendi. O pessoal fala muito também do instinto de sobrevivência das árvores, né? Então, assim, eu tenho uma planta aqui que ela nunca flore. É uma caliandra, tá? Uma caliandra que ela nunca flore. E ela era uma planta de 2 troncos. E ela não floria de jeito nenhum, sabe? Aí eu fiz um alporque em um dos troncos para transformar ela numa planta menor, mais proporcional. Cara, o lado do alporque, você precisa ver o tanto de flor que saiu daquele lado. E o lado que não tinha alporque, uma brotação de galhos e de massa verde, assim, absurda, mas nada de flor. E assim, era a mesma planta no vaso, do mesmo vaso, entendeu, Pequim? Então, é umas coisas que que eu particularmente ainda não domino 100%, mas que acho que tem a ver com esse lado nutricional da árvore, né? É loucura, cara, assim, tipo, com o tempo a gente vai observando que determinadas bases o indivíduo se dá melhor do que outro, saca? Só que como são produtos de muita especificidade e que às vezes até altera o pH da solução, aí envolve outros estudos, né, cara? Às vezes estudar o pH da solução que você aplica, né? Então aqui eu trabalho mais com pH de 6, né? Porque a maioria dos meus indivíduos aqui se dão bem nesse pH de solução, sabe? Então, só que é muito massa, cara. Eu encorajo muitas vezes alguns amigos trabalharem com esse tipo de fertilização e tal. De início parece muita informação, mas assim, é muito maneiro, cara, a forma com que você também começa a interagir com o indivíduo. Então, tipo, não necessariamente a gente precisa tratar todas as espinosas do mesmo jeito, saca? Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas, né? E muitas vezes esse tipo de fertilização ajuda com que você consiga ter um manejo mais individual. É difícil para o cara que tem um viveiro grande, né? Aí ele tem que fazer um negócio mais geral, assim. Mas já acredito que é massa, cara. Às vezes até para uma exposição, entendeu? Que você vai levar alguma árvore específica, porque nesses produtos a gente está falando de base nutricional, mas a gente pode levar para vários outros meios, tipo, você pode preparar uma árvore tipo para uma exposição, às vezes no sentido de dar produtos para ela que pode diminuir o estresse que essa árvore vai passar, entendeu? Assim como intervenção. Você pode fazer uma preparação, a intervenção e depois a recuperação. Entendi. Sabe? Então é muito legal, você vai lidando com as árvores de uma maneira diferente, né? Sim, sim. Eu não tenho muitas árvores aqui, né? Hoje no meu viveiro aqui na minha casa, eu tenho uns 20 vasos, mais ou menos. É bastante, mas não é muito comparado com os outros amigos, né? Então, acho que daria bem para eu tentar encaixar alguma coisa nesse sentido mais individualizado. Acho que seria bem legal.
tudo funciona, né, cara? Assim, não quer dizer que esse é o melhor método de fora disso, né? Tudo funciona, cara. É uma questão de usar, né? E muitas vezes do jeito de quem cultiva, né? Tem bonsaísta que se acostuma com determinados produtos, cara, e se identifica com a forma de aplicação, né? Os períodos e tal, né? E é Para bem deixar prático. claro assim para a galera que tipo não é uma, cara, né? Tudo o importante é que você faça nutrição, faça uma boa colonização de solo, né? Que Cara, você eu cuide ali da. conheço bonsaístas das antigas que adubam as plantas só com torta de mamona e farinha de osso, cara. E as plantas dos caras são fenomenais. Então, Né? Não isso é tem muito mais nada. É massa. só isso, cara. E assim, Isso é muito massa. é rotina, né? O cara já conhece a planta, já tá com a planta há 30 anos. Eu não tenho nenhuma planta para falar que eu tenho há 10 anos ainda, né? Tenho 8 anos de bonsai, mas vou chegar lá também. Mas os caras, meu, mantém as plantas maravilhosas, só com torta de mamona e farinha de osso. Não é nada. Sim, sim. Eu acho muito massa, cara, o Ryan New tem essa pegada assim, né? É, Específica, né? Curte ele essas tem um lado paradas, né? cientista, vamos dizer assim, né? Ele é botânico, né? Então ele curte essas coisas também. E ele fez muita coisa que deu errado lá também, né? Uma das coisas que eu acompanhei também na época, meu, todo podcast que saiu eu já mandava para o Renato escutar, que ele fez um extrato de micro-organismos, né? Que era os caras deixavam lá um monte de matéria orgânica, madeira, né? Decompondo de maneira controlada, e aí eles tiravam aquilo, e daquilo eles tiravam um extrato que lá estava mega concentrado, toda uma fauna biológica e bactérias e fungos e tudo mais. Não era uma questão só de nutrientes, era uma questão de fauna, né? Fauna microbiológica do solo. E ele fez ele usou esse extrato, né, nas plantas dele, cara, e ele se deu muito mal. Ele chegou a perder plantas boas lá, porque esse excesso de micro-organismos, ele decompôs o solo dele de uma forma que as plantas passaram por um estresse enorme. Então, foi uma bomba de decomposição dentro do vaso, sabe? Então, toda a estrutura de acadama que ele tinha lá, ela quebrou e a planta ficou com excesso de magnésio, se eu não estou enganado. E ele tá, isso foi há uns 3 anos atrás, ele está até hoje tentando se recuperar disso. Então, a gente aprende dos dois lados, né? Acertando e errando. E no caso dele, tinha tudo para dar certo, de ser uma ação que ele ia diminuir o uso de adubo e que ele ia usar toda uma microbiologia para fazer o controle das plantas no substrato e tudo mais. E aí um excesso, né, disso, combinado com o uso de acadama no substrato dele, decompôs toda a estrutura tubular da acadama, colocou um excesso enorme de magnésio lá dentro e isso fez várias das plantas definharem. Então, eu comecei a falar disso para falar também que a gente aprende, né, com as experiências, mas essa aí não foi tão legal, não. Sim, cara. Sim. Sempre tem, né, cara? Às vezes também por adaptações, né? Às vezes que nem a gente no Brasil tem muito produto que nem é necessariamente usado no cultivo de bonsai, né? E muitas vezes a gente fica sabendo, fica conhecendo e pega para testar, né? Uhum. Ou eles são de outra área e tal. Mas, cara, que ali, cara, foi experiência, mas a gente está sujeito, né, cara? O Tudo que jeito a é gente isso. busca está sujeito. Mesmo com estudo, né, cara? Esses trabalhos com a Smart Grow, cara, eu fiz junto com a galera da empresa, né, cara? Então, Tá. assim, teve um suporte técnico todo junto comigo, assim, tipo, qualquer dúvida que eu precisava tirar, entendeu? Sim. E, cara, assim, eu não tô longe de ser um expert, mas, assim, eu precisei,
cara, me dedicar muito, porque como é que tu pega um produto e usa, sabe, tipo, vou testar. Tudo bem, a Rainil ainda tem uma coleção grande, né, cara? Eu não tenho uma coleção tão grande, não. Tipo, se eu perder algumas boas árvores aí, eu tô lascado, assim. Então, fui utilizando em outras plantas específicas para isso, que foram, assim, meio que cobaias, né, de início. Depois eu fui passando para outras, fui mudando de estágio, sabe? Aham. Então, assim, é importante sempre, eu acho, o estudo e, cara, tentar fazer o máximo possível ali respaldado, mas acho, cara, ninguém tá livre, né? Olha que loucura, né? Você tá falando do Rayanil, né, cara? Então. E aí, ao mesmo tempo, eu vou lá no Renato, meu, e as plantas lá é um negócio assim que você não vê uma planta que não está brotando com caliandra, com um cacho de vagem lá, com 10 vagens no mesmo ponto. Fala, pô, Aham. Renato, como é que você faz isso? Ah, eu uso esse produto. E vai eu tentar copiar para ver se fica igual. Fica nada. Sim. É, Cara, tem muitas variantes, né, cara? muito Muitas demais. variantes, desde solo, microclima, o Rega. indivíduo rega, o indivíduo, né? É. Doideira, cara, doideira. Eu tava trocando algumas ideias, assim, com alguns amigos aí, tipo, galera do Nordeste e tal, sempre busco algumas informações, né, cara? Uhum. E tentando entender sobre até onde vai essa questão de variedade, né? Para uns, determinado aspecto ali da espinosa, eles consideram uma variedade, tem outros que não, entende? E Eles consideram mais de uma variedade de espinosa, assim? O que eles falam lá para você disso, Pequim? cara, você não tem um consenso, não, cara. Tipo, muitas vezes, aquele pedúnculo, né? Aquela que seria o botão ali, né? Aquele cacho de botão mais esverdeado é uma variedade diferente do que tem rosado, entendeu? Sim, que é mais Ah, né? a Eu de já vi. flor branca, né? Tipo, que tem a espinosa de flor toda branca, né? Uma outra variedade e tal. Cara, eu tenho percebido que tem diferenças de comportamento nelas, ainda que com características muito similares. Uhum. A casca, de certa forma, a casca a gente sabe que tem variedades de casca, Ah, mas caramba. essa variedade de casca, ela não necessariamente é uma variedade da espécie em si. Eu acho que é mais regional, né, Pequim? Depende da Exato, região, né? cara. Exato. Depende da mancha, depende de muita coisa, né? Aham. Se ela tá num lugar que alaga, né? A gente tem calhandra espinosa que tem raiz aérea, né, cara? Sim. Então, tem muitas variantes, Uhum. saca? A gente não consegue afirmar que realmente é uma variedade. Mas alguns aspectos, de fato, cara, você percebe que gera uma mudança de resposta, sim, Uhum. entendeu? É. Eu, Mas, cara, é muito do cultivo, porque a experiência que alguns amigos têm com essas tais variedades, entre aspas, né, que a gente supõe, poxa, no Rio é totalmente diferente, cara, com o que rola aqui, entendeu? entendi. Da mesma forma com do Nordeste para cá, entendeu? Então, assim, é um apanhado, muitas vezes, de informação que a gente faz, é importante, mas você tem que levar isso e considerar seu indivíduo ali, saca? Entendi. Tem que Sim, sim. considerar. Então, tipo, pô, aí eu acredito que isso afeta até a condução, né? Tipo, se tu vai conduzir mais na poda ou não, entendeu? Tipo, eu tenho uns dois indivíduos aqui, cara, que é terrível trabalhar com arame nelas, entendeu? É Tipo, mesmo? então, O que acontece? Aqui eu não cara, tive esse problema ainda. é uma assim, tipo, cara, ela é muito rápida. Ela é Tá. muito frenética, Aí marca. engrossamento de galho, assim, tipo, cara, ah, algum dia a gente pudesse trombar, você vir aqui, você vai, tipo, em um ano, tipo, a árvore, tipo, tá com um galho, tipo, mais grosso que meu dedo, assim, tipo, Caramba. saca? Tipo, tá mais grossa que meu polegar, cara, tipo, muito rápida, muito Tá. rápida.
e ela come muito mais também, ela pede às vezes um pouco mais de água, tem algumas diferenças ali, saca? E outra, cara, outra que ela seca algumas extremidades, sabe? Tá. Então, aí o que eu faço? Eu não trabalho aramação junto com a poda, entendeu? Uhum. Faço uma semi-aramação, entendeu? Faço semi-desfolhas, tipo, então a Entendi. condução muda muitas vezes. E é tudo espinhosa, cara. É tudo Loucura, né? espinosa. Aqui a resposta das minhas plantas são mais parecidas, vamos dizer assim, eu não tenho essa diferença toda. Eu tenho diferença, sim, de casca, de floração, como eu disse, tem planta que não dá flor bem, tem planta que tem uma casca mega rugosa e rapidinho ela já vai se restabelecendo até nos galhos novos, e tem planta que não é cascuda, ela é praticamente liso, né, que é as caliandras, mas de velocidade, de crescimento, elas são um pouco similares. Eu acho que, bom, acabei dando sorte com isso. Massa, cara, massa. Cara, mas a gente vê o palmulato mesmo, você tá aí tentando, né, cara? É difícil. É 1 milímetro por ano, praticamente. Pois cara. A gente falou um pouco de palmulato, acho que foi com o Arnaldo, cara. O Arnaldo comentou algumas coisas, até que o Luiz Galvão falou e tal. Cara, mas sabe o que me encanta, Humberto? Essas descobertas, cara. Sabe? Acerca de espécies nossas, assim, tipo, cara, o tempo que a gente está trilhando com essas espécies, né? E a gente se depara com situações novas sempre, né? Isso daí eu acho fascinante, cara. Fascinante. Olha um negócio engraçado que está acontecendo com o meu palmulato agora, porque eu já tinha te falado, né, mas eu vou repetir aqui para o pessoal. Ele não dá muitas. Os galhos não esticam e as folhas estão muito pequenas, então ele não é aquele que você vê que a planta ainda não está naquele estágio de desenvolvimento que ela vai para frente, sabe? Ela está ali se recuperando ainda, apesar de eu já estar com ela há 2 anos e meio aqui. Só que agora, cara, ela começou a sangrar uma quantidade absurda de seiva de uma madeira que está morta. Eu falo, pô, por que você não joga essa seiva para os galhos para você crescer? Tá jogando seiva fora. E eu não consigo entender isso, Pequim. Começa a pingar lá a seiva do galho morto, cara. Olha que coisa doida. Cara, que doideira, bicho. E assim, quando ela veio, esse galho até tinha alguma coisa de brotação nela, mas secou tudo e o galho tá seco. Começa a sair seiva da madeira seca, a madeira tá ficando vermelha já, tá parecendo um pau-brasil o cerne dela. E os galinhos lá tudo mirrado que não desenvolve. Eu falei, meu, vou deslocar essa seiva de alguma forma para os outros galhos, para ver se melhora, mas não consigo entender isso. E tô aqui brigando com ela por causa disso. Olha aí que loucura. Você chegou a tentar alguma outra pasta que pudesse enrijecer mais essa área ou não? Não rolou? Eu coloquei pasta nesse lugar, aí começou a vazar por outro. Então, assim, eu estou agora deixando um pouco aberto para ver se eu consigo entender a lógica. Mas tá lá. E não é todo dia, sabe? Às vezes fica 15 dias sem cair uma gota, porque eu vejo no piso, né? Porque marca, a seiva dela é bem, bem vermelha, sabe? Uhum. Fica uns 15 dias ela lá de boa, aí depois uns 15 dias de novo eu vejo lá ela pingando. E pinga um monte. Aí para. Aí depois volta. E tô indo nessa. Massa, cara. O seu Luiz, ele falou, cava que deve ter um bicho aí dentro. Meu, já cavei, não tem bicho nenhum. É a planta mesmo que está produzindo seiva, mas ela ainda não se recuperou bem do Yamadori, né? E ela está deslocando essa seiva para lugares que ela não precisa. Ela ainda não se reestabeleceu. Acredito que é isso. O seu Luiz Galvão fala que um palmulato demora em média 5 anos para ele se restabelecer lá no Nordeste, né? Lá no habitat natural dele. Aqui eu já não sei. Eu até fiquei muito. Vai saber, né, cara? Aqui a gente está tudo às cegas em muitas coisas, né? Sim. Até por conta do frio, que a gente não está num extremo frio ainda, mas ainda assim isso dá uma influenciada boa, né, cara? Dá sim.
Pois é, cara. Olha, a gente tem uma flora muito grande, né, cara? Tem alguma espécie que você gostaria de trabalhar que você ainda não tem aí? Cara, Nativa, sim? sim, eu já fiz algumas tentativas e acabei desistindo. Eu trouxe umas sementes do cerrado, de uma árvore que era toda retorcida, toda cascuda. Acho que eu trouxe, assim, meio quilo de semente. Nasceram algumas mudas, mas elas acabaram não indo para frente. Isso era uma árvore que eu nem cheguei a identificar o nome, mas era uma árvore muito legal. Eu já tentei fazer com IP, que eu achei que seria bem legal trabalhar e ter um bonsai bonito de IP, mas acabei plantando no sítio da minha de uma amiga da família que é praticamente minha avó e acabei desistindo. E assim, eu acho que hoje a planta que eu mais queria trabalhar realmente, que eu ainda não tenho, é o próprio palmulato, que eu acho que eu vi os exemplares lá do seu Luiz Galvão, e de planta nativa, para mim, eu não vi nada mais bonito que isso até agora, porque as características de veio que ele faz, o formato das folhas, a coloração da brotação toda vermelha, eu acho que, assim, de árvore nativa, para mim, é a minha favorita até agora. Você acha que seria nosso Acer? Cara, eu acho que é um Acer misturado com junípero, porque, meu, é musculoso, né, o tronco da árvore, né? Seu Luiz Galvão tem Sim. uma planta lá, um palmulato dele, meu, que é fantástico, assim, ele não é uma árvore retorcida, mas ela tem um movimento de veio muito, muito legal. Seria, assim, uma jabuticaba mais musculosa, assim, vamos dizer assim, uma jabuticaba meio Hulk, assim, de tão Uhum. com os veios estufados. Eu não diria o Acer, mas eu acho que seria meio que o nosso a mistura de um junípero com Acer. Massa, massa. Cara, muito legal, cara. Muito legal esses testes, essas coisas aí que a gente vem fazendo. Eu espero que a gente consiga cada vez mais aí descobrir coisas novas. Eu fiquei super feliz no evento quando você me falou que estava com o Palmolato. Falei, rapaz, aí, mano, aí sim, alguém em São Paulo aqui para eu conversar. Eu sei que o seu Taba San, não sei se você conhece seu Taba é Aham. estagiário lá do Renato, também tá com alguns, mas eu não conheço mais ninguém. O Renato trouxe alguns, mas acabaram não vingando também, infelizmente. Sim. Mas é isso aí, vamos trabalhar a planta, porque a planta é muito legal. É, O Criva tinha uma mudinha pequenininha, eu sei que o Criva tinha, mas era uma mudinha bem pequenininha, não era uma planta de amadora. Que aí eu já acho que muda um pouco, né? A planta, quando nasce de muda, já é mais fácil de adaptar do que essa que a gente tira, né? Então, é isso aí. Vamos trabalhar e ver se a gente consegue transformar isso em algo bonito. Por enquanto, eu ainda não falo que eu tenho, né? Porque enquanto não ter condição de trabalhar, não dá para falar que tem, né? Tem que esperar pô, primeiro. mas não, cara, mas só o cultivo já é uma descoberta gigante, né, meu? É, sim. Mas olha, você acha que talvez a gente erre um pouco trabalhando essas espécies, às vezes porque quer levar mais num ritmo de uma espinosa, de um piteco? Você acha que isso acontece? Pode até ser, acho que pode ser. Acho que no caso eu me sinto um pouco frustrado com ela não estar ainda apta a trabalhar, mesmo ela já estando 2 anos aqui na minha casa. Mas pode ser que o tempo dela seja diferente e eu tenho que respeitar mais isso, né? Até porque ela é uma árvore muito velha, né? Essas árvores que saem do chão devem ser árvores velhas. E isso é uma coisa que eu tenho notado, Pequim, que eu tenho aqui pinheiros negros. Eu tenho um pinheiro negro muito velho que eu trouxe lá do Renato, né? Que ele deixou eu trazer uma planta dessa. E eu tenho plantas mais jovens que eu trouxe da Regina, plantas que eu trouxe mesmo da Dona Rita. E assim, o tempo de resposta dessas plantas mais novas é muito diferente dessa planta velha, entendeu? Então, Boa. enquanto eu transplanto uma planta, um pinheiro negro mais jovem,
ele já estica as velas, mesmo depois do transplante, 4 ou 5 meses depois, já estou desfolhando, aramando, posicionando. Essa planta mais velha, que é uma das plantas com mais de 100 anos lá do Renato, eu transplantei ela junto com ele, né, porque eu não queria correr nenhum risco, até para conhecer, né, como fazer. Agora que, assim, passaram-se 5 meses depois que eu fiz esse transplante, agora que ela está começando a responder com uma brotação com mais vigor. Então, assim, a outra que eu transplantei no mesmo dia, vai agora no final do mês, eu já vou tirar excesso de folha, amar, posicionar e fazer até me equilíbrio. Agora, essa aí não, eu vou ter que esperar um pouco mais. Então, pode ter isso também, né? Pode ser isso. Talvez as caleandras que eu tenho aqui, elas são mais jovens comparadas com esse palmulato, por isso também essa diferença de velocidade. Boa, boa. Muito bom, cara, muito bom. Pô, queria agradecer você. Mas antes, vamos fazer o momento cresce-corta aqui contigo. Bora lá. Vamos lá. Pinheiro Negro ou Jabuticaba? Pinheiro Negro. Bocacha ou Esmocote? Bocacha. Izumi ou Tokonami? Tokonami. Xing ou Onodera? Onodera, sem sombra de dúvida. Você viu aí a ênfase? Sem sombra de dúvidas. Muito bom, meu mano. Cara, eu acho que assim, o Onodera tá no nível de ceramista com esmalte que eu não vi em mais lugar nenhum, não só no bonsai, hein? Em tudo que eu já vi. Massa, cara, massa. 5 referências brasileiras. Bom, Renato Bocabello, Fernando Magalhães, Felipe Dalorto. Deixa eu pensar mais 2 aqui. Essas são as minhas, vamos falar as brasileiras, as minhas 3 principais. Então eu vou colocar também seu Luiz Galvão e Edson Cordeiro. Boa. 5 referências gringas. Bjorn, acho que é um dos caras que para mim tá ali. O Ryan, o Naoki Maoka, Taiga Urishibata e o Mauro Stamberg. Massa, meu mano, massa. E já sobreviveu, hein, cara? Eu não ia fazer tão repetido porque você fica escutando o podcast, então eu preciso dar uma mudada. Você já deve ter tudo decorado já, né? Pelo menos você não perguntou do filhotão. Verdade, né, cara? Verdade. Mas aí, você preferia filhotão de cuteleiro ou Tramontina? Não, filhotão, aí você tá trabalhando. O Roosevelt é um cara fenomenal também. E assim, um carisma que eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente já, mas é um cara que é gostoso ficar do lado dele. Puta, o cara é demais. Muito legal. A gente tá bem servido aí, né, cara, de pessoas, né, mano? Então sim. Maneiro. Meu mano, obrigado, cara. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado mesmo por participar aí desse projeto. Espero, poxa, quem sabe aí daqui a um tempo entrevistar você aí em outros ares também, né? Poxa, esse é só um episódio, né, cara? As coisas vão andando. A ideia é, depois de um tempo, voltar a entrevistar alguns bonsaístas que podem estar vivendo outras fases, né? Então, assim, cara, portas abertas, viu? Não só do podcast, mas como aqui também do ateliê. Meu espaço é simples, mas, cara, sinta-se à vontade quando você estiver aqui pelo interior de São Paulo. Vai ser muito legal, tá? Te receber aqui. Obrigado, cara, por você apoiar vários artistas no meio do bonsai. Queria muito falar isso contigo. Tanto o PP, eu mesmo, você já comprou alguns trabalhos aqui, né? E então, assim, fico extremamente feliz, cara, e honrado por ter pessoas assim como você, que consome arte, que apoia outros artistas, que, poxa, tá nessa gana
no meio do bonsai. Então, são palavras sinceras, cara, a você aí, viu? Não, que legal. Eu fiquei muito assim honrado de você fazer o convite para mim. Eu estou sempre do outro lado escutando, né? Não esperava tão cedo estar aqui do lado de cá, mas fiquei muito feliz mesmo de receber esse convite. E assim, quero muito conhecer seu viveiro, até para a gente discutir mais essa questão nutricional aí ao vivo, você me mostrando os exemplos aí. A gente mora relativamente perto, né? Espero um dia poder ir aí. Você também, quando estiver aqui em São Paulo, te convido para vir conhecer aqui o meu viveiro. E, cara, eu acho que a gente ainda está desenvolvendo o bonsai profissionalmente no Brasil. E, assim, já teve várias vezes que eu conversei com diversos amigos que hoje querem viver profissionalmente disso e que, às vezes, dá aquela desanimada, né? Porque não tem jeito, né? Às vezes a gente tem um mês que é mais ruim, aí o outro mês é ruim também. E eu acho que, assim, a gente tem que se apoiar nesse ponto. Então, eu tento sempre fomentar, né, esse pessoal nosso aqui do bonsai, né, na medida que eu consigo. Então, estamos aí, eu converso muito com o PP para ele desenvolver novos trabalhos, estamos aí com ele, está dando um passo importante aí no ateliê dele também, que logo o pessoal vai todo saber, vai ter mesinhas do PP indo para fora, vai ser um negócio legal. E, cara, a gente tem que se apoiar mesmo, é isso, né? Para a gente crescer junto, porque sozinho, né, você não vai tão longe. E é isso que eu tento fazer. Eu tento realmente fomentar todo mundo que eu consigo e às vezes é só com um tapa nas costas e não deixando a peteca cair. Às vezes eu consigo realmente ajudar de uma maneira mais efetiva. E realmente é algo que eu me importo bastante e eu quero muito ajudar a desenvolver essa cultura profissional do bonsai no Brasil. Pode parecer uma coisa muito grande, às vezes é meio... o Humberto está só começando e estou mesmo só começando e já está falando desses planos meio malucos aí, mas eu acho que mais gente tem que tentar fazer o bonsai ser profissional. E eu não espero ser um bonsaísta profissional, mas eu espero ajudar e contribuir a criar a cultura do bonsai profissional no Brasil. Eu vou continuar sendo engenheiro, essa é a minha profissão. Bonsai é meu hobby. Eu acho que o dia que deixar de ser hobby não vai ser tão legal. Mas criar a cultura profissional do bonsai do Brasil para que a gente tenha, né, desde adubo, mesas, vasos e profissionais trabalhando, é uma das coisas que me dá alegria fazer isso. Então, é por isso tudo que eu acabo fomentando e ajudando esse pessoal aí. Beleza? Massa, meu mano. Muito massa aí, cara. E, poxa, se você quiser deixar alguma consideração final fora essa aí, alguma coisa aí, fica à vontade, cara. Não, acho que eu já passei a mensagem que eu queria. Vamos todo mundo fazer exposição, mostrar o trabalho e a gente evoluir cada vez mais no bonsai. É isso aí. É isso aí, meu mano. Um abraço. E você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Não se esquece, tesourada no like, fertilizada no botão de se inscrever, compartilha com mais pessoas para ajudar esse projeto aí, né? E até a próxima, né? Falamos bastante, espero que você goste desse episódio aí, tá? Se for pelo YouTube, mande aí seu comentário também, vai ser muito massa interagir com vocês. Um abraço, pessoal, até a próxima.